Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, com o coração agradecido a Deus, iniciamos mais um momento devocional. Quero de uma forma especial agradecer a você que todas as noites tem acompanhado o nosso momento de fé, nosso momento de esperança. Que Deus abençoe muito a sua vida e que Deus guarde o seu lar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos conversar com o Senhor, sabendo, crendo que Ele ouve a nossa súplica, que Ele atende o nosso clamor. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por este dia e agora a nossa gratidão especial por esse início de noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a abençoar ao Luiz Carlos. Restaura, Senhor, a saúde dele. Nós pedimos também que o Senhor abençoe a tua serva Ivete. Seja sobre ela, ó Deus, a tua graça, o teu cuidado, sobre o lar da tua filha, as tuas bênçãos. Oramos, ó Deus, pela recuperação do Sebastião Montanha, bem como também da Júlia, sobrinha do Tomé. Abençoe, ó Deus, a este lar, a cada família ali, ó Pai, que nessa noite apresentamos diante de Ti em súplicas, ó Pai. Atende, ó Deus, conforme a necessidade, cuida, Senhor, de cada um deles. Oramos, ó Deus, pela nossa cidade, oramos, ó Deus, pelos médicos que estão, ó Deus, na linha de frente, os enfermeiros, todos aqueles que são responsáveis, ó Deus, por assistir, por cuidar. Seja sobre eles, ó Pai, a tua graça, guarda, ó Deus, e livra de todo mal. Oramos também, ó Deus, em favor da nossa prefeita, bem como toda a sua equipe. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também dê sabedoria e direcionamento, ó Pai, em todas as decisões que precisam ser tomadas. Oramos também, ó Deus, em favor dos aflitos, angustiados, necessitados. Seja sobre a vida destes, ó Pai, o teu cuidado. Não permita, ó Deus, que venha faltar o pão, mas que antes o Senhor, ó Pai, possa supri-lo, Pai, não permitindo que estes venham passar por necessidade. Ajuda-nos, ó Deus, a superarmos esse tempo de adversidade. Fortalece, ó Deus, principalmente a nossa fé. Não nos deixe, Senhor, esmorecer, mas, Senhor, cuida de nós, nos sustentando a cada dia, fortalecendo-nos, ó Deus, com a Tua palavra. E agora, Deus, fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero convidá-los, então, para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo de número 16. Provérbios, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo de número 16. O tema da nossa devocional desta noite é a glória do conhecimento. A glória do conhecimento. Provérbios 13, 14 a 16. A palavra do Senhor assim nos diz: o ensino do sábio é fonte de vida, mas para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Meus amados irmãos, nós hoje, infelizmente, vivemos em uma sociedade que já não prestigia tanto o conhecimento, o saber. A leitura, infelizmente, tem sido negligenciada e abandonada por muitos. Triste é o fato também de observarmos que na igreja nós encontramos depoimentos de pessoas que dizem que não têm prazer em ler, que não gostam de ler, que têm dificuldade em ler. É claro que a gente lida com o problema do analfabetismo e também o déficit na formação acadêmica. Mas apesar de todas essas limitações, de todas essas dificuldades, meus queridos, nós não podemos nos esquecer que nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da leitura. O cristão, ele precisa ter sede, ele precisa ter fome de conhecimento. Ler, estudar, pesquisar,
adquirir informações deve ser algo almejado, deve ser algo desejado de todo o cristão. Muitas vezes nós abrimos mãos da leitura de um bom livro para desperdiçarmos o nosso tempo na frente da televisão ou até mesmo do celular e tantas outras coisas que roubam de nós o privilégio que temos de ler e de adquirir conhecimento. O livro de Provérbios, na verdade, é um grande estímulo à leitura, à busca do conhecimento, a adquirirmos sabedoria. E por que vale a pena nós adquirirmos sabedoria? Porque vale a pena lermos, buscarmos conhecimento, e eu não estou falando hoje, nessa noite, apenas do conhecimento bíblico. Eu estou falando do conhecimento bíblico e também do conhecimento geral. Eu creio de todo o meu coração que o cristão ele precisa ser bem informado, ele precisa ser alguém esclarecido, ele precisa ser uma bússola a mostrar o lugar seguro em uma sociedade que está perdida, sem norte, sem direção. E para que o cristão de fato ele possa cumprir esse propósito, ele precisa buscar sim o conhecimento, a sabedoria. Infelizmente eu vou aproveitar um pouquinho mais o tempo e falar sobre este assunto. É com muita tristeza que a gente observa que nos centros acadêmicos os alunos não se dão mais o trabalho, a pesquisa, a ler, a escrever. Muitas vezes eles entram na internet e ali encontram um trabalho pronto e simplesmente copiam e colam, e muitas vezes até o fazem de forma errada e equivocada. Esquecem muitas vezes até de alterar o próprio nome. Triste fato. Vergonha para a educação nacional. Nós, como cristãos, não podemos seguir este caminho. Nós não podemos seguir essa rota. Pelo contrário, devemos nos empenhar, labutar sobre os livros, estudarmos e procurarmos sermos os mais excelentes alunos. Então vamos voltar aqui ao texto, vamos falar porque é tão importante a busca do conhecimento, porque é tão importante adquirirmos o saber. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que o conhecimento é fonte de vida. Conhecimento é fonte de vida. Vejam vocês o versículo 14 que diz: o ensino do sábio é fonte de vida. Como eu disse, o sábio ele tem prazer em conhecer, em saber. O sábio ele tem prazer em ler, ele não é preguiçoso, ele não é displicente. A sua mente sempre almeja conhecer mais, saber mais e adquirir informações. E por que o sábio ele tem prazer nisso? E por que o sábio deve buscar sempre mais e mais o conhecimento? O próprio versículo 14 nos mostra para que se evitem os laços da morte. Quem sabe mais, quem conhece mais, evita muita confusão, escapa de situações que podem gerar aflição e angústia na sua alma. Quem tem o conhecimento toma melhores decisões, erra menos, acerta mais. E por consequência disso, se livra muitas vezes dos laços da morte. Portanto, você que me ouve nessa noite, não negligencie o conhecimento, não abandone os livros, não coloque de lado o saber, seja amigo do conhecimento, ande de mãos dadas com a inteligência. Nós somos o povo da leitura, somos o povo do livro. O cristão ele deve buscar toda a forma de conhecimento. Em segundo lugar, à luz desse texto, por que nós devemos buscar o conhecimento? Porque o conhecimento, a sabedoria e a inteligência nos livra do mal. Vejam vocês o versículo de número 14, diz que o ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. Quantas ciladas, quantas armadilhas do dia a dia, quantas vezes somos enganados, iludidos, caímos em golpes, somos simplesmente trapaceados, porque nos falta conhecimento, nos falta sabedoria. E é triste muitas vezes ver o cristão enganado. E isso muitas vezes é consequência
da nossa preguiça intelectual, da nossa falta de comprometimento com o conhecimento. Às vezes, até de forma equivocada, as pessoas entendem que aqueles que são amigos de livros, que têm prazer na leitura, desperdiçam o seu tempo. Na verdade, quem lê mais, quem é amigo da leitura, quem tem prazer em ler livros, esse sim está ganhando tempo, esse sim está investindo o seu tempo naquilo que verdadeiramente é uma fonte de grande lucro. Em terceiro lugar, nós aprendemos à luz desse texto que o conhecimento ele abre portas. O conhecimento abre portas. Eu vou fundamentar esse meu argumento no versículo 15. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, Provérbios 13:15. A palavra do Senhor assim nos diz: a boa inteligência, e aqui nós estamos falando sobre conhecimento teológico bíblico, nós estamos falando conhecimento geral. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Você já observou que o homem sábio, o inteligente, ele vê diante de si as portas se abrirem, o caminho fica aplanado, obstáculos são retirados? Muitas vezes as pessoas invejosas ficam olhando o crescimento, a prosperidade e o sucesso até mesmo do inteligente, do aplicado ao conhecimento e falam, mas olha, por que essa pessoa consegue tantas vantagens? Porque parece que as portas se abrem mais fácil para essa pessoa. A resposta é simples, porque ele estuda, porque ele se aplica, ele tem fome e sede em conhecimento. Portanto, nós precisamos entender que a sabedoria abre portas, o inteligente encontra vantagens em tudo que faz. Eu estou dizendo que vantagens honestas, não desonestas. Por outro lado, o texto diz que o caminho dos pérfidos é intransitável. E aqui nós estamos lidando com provérbios antitéticos e nós devemos entender que o autor sagrado ele está apresentando um antônimo, o oposto. O pérfido é aquele que rejeita o conhecimento, é o preguiçoso intelectual, não gosta de ler, não tem prazer em conhecer. E o texto mostra que, por consequência disso, seu caminho é intransitável. A ideia é de alguém que fica parado no caminho, que não progride, que não avança. E por que não avança? Porque lhe falta o estudo, lhe falta o conhecimento. E aqui eu quero deixar uma nota bem clara. Eu não estou falando apenas do conhecimento acadêmico, de faculdade, de cursos que você tem que pagar. Nunca o conhecimento esteve tão próximo de nós. Nunca as informações estiveram tão próximo, tão perto, tão ao nosso alcance. Se você quiser, hoje você encontra milhões de livros disponíveis hoje gratuitamente em PDFs pela internet. Ao invés de desperdiçar muitas vezes seu tempo com jogos inúteis e fúteis no seu aparelho celular ou até mesmo no seu computador, baixe livros. Leia livros, não estou falando de livros piratas, não, estou falando de livros que estão disponíveis gratuitamente na internet. Por favor, observe bem. Conheça a história dos povos, estude sobre geografia, ciência, conheça sobre economia, não tenha medo de perscrutar por esses caminhos, de andar por essas veredas, de se informar, de saber, de conhecer, de entender mais, de compreender melhor. Lembre-se que portas se abrem, favores são alcançados ao sábio, aquele que é aplicado, que tem vontade de conhecer, sede pelo saber. E por último, o conhecimento, a inteligência, produzem no coração do sábio a prudência. O versículo de número 16 diz isso. Todo prudente procede com conhecimento. Olha só que interessante. Todo prudente procede com conhecimento. O conhecimento e a inteligência trazem consigo outras virtudes. Trazem consigo, no texto que nós acabamos de ler, a prudência, a cautela, o discernimento, a sensatez.
O sábio, ele sabe a hora de falar, sabe quando avançar, sabe quando recuar, age com calma, pensa, calcula bem. É uma característica que o sábio adquire justamente por causa do conhecimento que ele vem a obter. Pelo contrário, o texto nos mostra que o insensato, aquele que despreza o conhecimento, que não tem desejo nenhum de aprender, esse espraia com a loucura, anda de lado a lado com a loucura, está próximo a ela, faz a loucura a sua companheira leal. Com quem você quer andar? Qual a companhia que você deseja ter ao seu lado? O livro de Provérbios traz essa reflexão, nos faz pensar sobre isso. Portanto, vimos nessa noite acerca da glória do conhecimento. Recapitulando, vimos que o conhecimento é fonte de vida, nos livra do mal, abre as portas e traz ao nosso coração prudência. Que Deus os abençoe, que nós não sejamos preguiçosos, que não sejamos negligentes quanto ao conhecimento, que sejamos sempre aplicados, tenhamos vontade de aprender e de conhecer mais e mais. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe e que nos ajude a vencer a nossa preguiça intelectual. Pai, graças nós te damos pela tua palavra, que nos estimula ao crescimento, a buscarmos a sabedoria e a sermos pessoas melhores. Ajuda, Senhor, a ouvirmos, ó Pai, a tua palavra como ouvimos, mas principalmente praticarmos aquilo que aprendemos. Dê-nos, ó Deus, uma noite de paz. Guarda-nos, ó Deus, renova, Senhor, a nossa força, abençoa a nossa família, livra-nos, ó Deus, dessa doença terrível que é o Covid-19. Que tudo que façamos, ó Deus, glorifique e exalte o teu nome. Seja sobre nós, ó Pai, o teu cuidado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Um forte abraço, tenham todos uma ótima noite, bom descanso, se Deus assim permitir. Amanhã estaremos juntos às 19h30.